Bem, meus amigos, já está chegando nosso horário, hoje, dia 30 de junho de 2022. Aqui, em especial, vamos nos lembrar do nosso querido Chico Xavier, porque há 20 anos atrás, no dia 30 de junho de 2002, o nosso Francisco Xavier retornou à pátria espiritual. Ele falava que gostaria de desencarnar num dia de grande festa no Brasil. E realmente, há 20 anos atrás dessa data, o Brasil era pentacampeão brasileiro de futebol e ele desencarnou num dia em que a nação estava em Estava festa em pé. comemorando o pentacampeonato, né? Então, que humildade a dele. Ele não queria que a morte dele deixasse as pessoas tristes. Então, ele sempre disse que quando tivesse uma grande festa, a espiritualidade colocou justamente, e foi aquela divisão, né, de tristeza, alegria, então as pessoas não ficaram tão abatidas assim. Mas aí hoje nós lembramos, né, 20 anos da desencarnação desse grande trabalhador da doutrina do Senhor. E temos que nos espelhar no trabalho, no comportamento dele, no empenho. Que Deus o abençoe e com certeza ele continua a trabalhar no plano espiritual. Que ele possa nos inspirar, nos auxiliar nessa nossa caminhada, onde estamos a cada dia buscando conhecer mais essa doutrina e o Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, como já falei para vocês, hoje, quinta-feira, é dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E também tem uma nova novidade, uma outra novidade que eu quero falar para vocês, é que a partir da semana que vem, os nossos estudos de quinta-feira iniciarão às 16 horas e a nossa palestra pública, que iniciava às 19h40, será sempre às 18h40, tá? Então, será um horário mais cedo, de 18h40 até 19h30. Hoje, ainda, ela começa às 19h40, mas termina às 8h30, tá? Mas semana que vem, começaremos às 18h40 até 19h30, para a gente não esquecer do novo horário. E assim, os estudos de segunda, quinta e sexta sempre iniciarão às 16 horas. Então, agora que nós já passamos nossos recados, vamos lembrar a todos que o estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E a nossa amiga Jaqueline vai conversar conosco sobre o item 8, que trata da virtude. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos pedir a Denise para fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra a Jaqueline, que terá até 8h35, tá, Denise? Tá, Jaqueline? Para você fazer suas considerações. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Boa noite, Jaqueline. Boa noite. E a leitura do preparo de hoje é do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E caiu na lição 60, de título Ilumina onde estejas. E Emmanuel cita Mateus. Vós sois a luz do mundo, diz Jesus. Está no capítulo 5, versículo 14. E ele inicia assim: observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as trocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo. E toda criatura é uma fonte de luz
por ser em si uma fonte de amor. Então, voltando nossos pensamentos ao nosso Pai amoroso, justo e bom, lhe pedimos, Senhor, em mais uma noite de estudos, que a sua luz se faça presente dentro de nossos corações, dentro dos nossos sentimentos, iluminando as nossas mentes, Senhor, abrindo as nossas inteligências, para que possamos absorver todos esses ensinos que nos chegam através desses nossos queridos amigos e irmãos que nos orientam, nos apoiam, estão sempre intercedendo por nós. Pai amado, pedimos mais uma vez, Senhor, que o seu amor e sua luz esparja sobre todos nós, seus filhos, muito necessitados nesse momento de iluminação, de fé e de amor. Que nosso Mestre Jesus permaneça conosco, que sua presença, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Bem, meus amigos, eu passo a palavra agora para a nossa irmã Jaqueline. Jaqueline, pode abrir o seu microfone, por favor? Que Deus abençoe. Está me ouvindo? Sua santa misericórdia. Tá sim. Tá, a palavra já com você. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade do estudo, que toda oportunidade de estudo a gente estuda com o tema específico, né? Para a gente mesmo, primeiro, né? E depois para a gente poder ajudar ao estudo, na verdade, né? Porque as palavras são do Evangelho, são dos Espíritos. Nós estamos aqui apenas como trabalhadores para auxiliar, né, essa seara tão bendita. E o estudo da noite, como a Rose já falou, é do capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item que nos coube estudar é o item 8, que vem nos falar da virtude. E como aí a gente lembrando até Chico Xavier, como a Rose bem lembrou, né, do aniversário de desencarne dele, que Chico, com certeza, desenvolveu várias virtudes. Na verdade, ele já veio com algumas, né? E desenvolveu muitas outras, principalmente a paciência, a caridade, né? A benevolência. A imagem dele já transmitia isso para a gente, né? Então, era uma pessoa que, mesmo sem falar, você olhava para ele e ele já te transmitia essa ternura, esse carinho, né, essa bondade. Então, é uma pessoa que veio, né, aproveitou muito bem, né, a encarnação e veio trabalhar ainda mais as virtudes que ele, com certeza, já tinha adquirido. Mas nós aqui que estamos, né, ainda em caminho, né, na nossa jornada evolutiva, ainda um pouquinho distantes assim do Chico Xavier da vida, mas caminhamos para lá, com certeza, pelo menos, né, próximos a ele. Vamos caminhando, vamos nos esforçando, né? E né, para não dizer o único caminho, é exercitar essas virtudes, mas de que forma, né? De que forma adquirir essas virtudes? Porque elas são adquiridas, elas são trabalhadas. Podemos até nascer com algumas tendências, mas precisamos desenvolvê-las, não é verdade? Então, o espírito François Nicolas Madeleine, que foi arcebispo católico em Paris, né, e tem inclusive uma outra mensagem também aqui, fala para a gente que a felicidade não é deste mundo, começa a sua mensagem, né, da seguinte forma: a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem.
Vamos lembrar que também nós já vimos aqui, né, nos itens anteriores, nesse capítulo, Sede Perfeitos, que ele, inclusive, começa, né, falando dos caracteres da perfeição, o homem de bem, né? Então, ele continua. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são as qualidades do homem virtuoso. E a gente pensa assim, nossa, mas parece tão pouca coisa, né? Você vê, bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, 5 coisas. Mas, na verdade, as virtudes, elas são muito mais, né? Implícitas nessas 5 coisas, né? Nessas 5 qualidades aqui. Quando a gente fala em ser bom abrange muita coisa, né? Vamos relembrar que nem Jesus aceitou, né, esse adjetivo. Quando o chamaram de bom, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Então, imaginem que ser bom é de uma amplitude muito maior do que essa palavrinha tão pequena, né? Porque quando a gente fala, mas fulano é tão bonzinho, mas não sei o que, é tão bom, né? Vamos esmiuçar um pouquinho o que é esse ser bom, né? Quando a gente fala em caridoso, em ser caridoso, vamos aplicar o mesmo critério. A caridade, ela é bem mais ampla. Nós temos vários tipos de caridade. Não basta que exercitemos apenas a caridade material, né? Porque nem sempre, inclusive, podemos. Nem sempre temos condições de exercitar uma caridade material. Mas há a caridade moral. Há aquela caridade que nos disponibiliza para ouvir o outro. Há a caridade que emite, né, em que emitimos uma palavra de conforto, de consolo, né, e que aquilo chega ao nosso irmão da melhor forma, né, para acalmar seu coração, aquietar seu espírito. Enfim, há diferentes formas de caridade. E para sermos caridosos, precisamos exercitar umas tantas outras. Então, não se limitam apenas a 5 adjetivos, né? 5, como ele colocou aqui. Trabalhador, ser trabalhador também envolve vários aspectos, né? Sóbrio, não é? A gente não está falando aqui do sóbrio no sentido da pessoa que não bebe, né? De não ter o vício. Também não ter esse vício, também se manter sóbrio, mas esse sóbrio aqui é aquela pessoa que encara a vida de uma maneira reta, de uma maneira séria, não séria no sentido de ser carrancudo, mas com seriedade, que compreende, né, que a vida é muito valiosa e ela precisa ser encarada dessa forma, né? Quando ela fala de modesto, né, o modesto aqui no sentido da humildade, né, da pessoa ser humilde, né, não ficar se vangloriando, porque nós vemos muitos companheiros, né, que fazem a caridade e saem por aí a dizer, eu fiz, eu dei, aconteceu. E vamos lembrar novamente do Evangelho, né, que a mão direita não sabe o que deu a mão esquerda, agora eu esqueci. Não me lembro se é a esquerda com a direita e a direita com a esquerda. Perdoe se eu troquei. Mas o sentido é que não saiba uma o que a outra fez, né? Então, então, isso tudo abrange uma série de outras coisas que nós ainda precisamos, na verdade, cultivar, né? E ele segue, né, falando justamente sobre essas coisas. Infelizmente, muitas vezes, elas são acompanhadas de pequenas falhas morais, que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta
a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. Então, daqui nós podemos concluir que adquirir essas virtudes é começar a fazer uma viagem interior para poder nos olharmos. E de que forma? Olhar os nossos vícios, as nossas más tendências, aquilo que ainda precisa ser lapidado, burilado, né? Para complementar o nosso estudo, eu consultei Educação dos Sentimentos, de Jason Camargo, né? E ele tem, na parte 3 desse livro, é justamente o desenvolvimento das virtudes. Então, ele vai nos auxiliar a compreendermos de que forma podemos nos trabalhar, né, para poder desenvolver essas virtudes. Então, eu peguei apenas alguns trechos, porque, na verdade, essa parte é muito grande, né? Mas quem nunca leu, é um estudo muito bom, interessantíssimo, e que contribui muito para que a gente tenha subsídios para fazer essa viagem interior que a gente tanto necessita, né? Para podermos nos olhar e ver o que precisamos ainda trabalhar. Então, ele coloca para a gente: o desenvolvimento das virtudes é o caminho seguro para a conquista da felicidade humana. E por que ele coloca isso dessa forma? Ele segue colocando que o indivíduo, no uso do seu livre-arbítrio, age segundo as imperfeições contidas em sua alma, as quais ele exemplifica: ressentimentos, violência, egoísmo, luxúria, né, orgulho, irão produzir os males morais, e estes serão a causa de muitas dores, sofrimentos e males físicos. Então, o que ele está colocando aqui para a gente? Que as nossas imperfeições, agregadas ao nosso livre-arbítrio, são a causa da maioria dos nossos males morais. Eu diria, na verdade, quase na totalidade. Por quê? Porque somos espíritos que temos uma caminhada muito longa. Há quantos e quantos e quantos séculos já reencarnamos. A nossa linha de aprendizado, na verdade, ela não se resume à presente existência, que, se nós formos comparar, é bem pequena. A nossa linha de aprendizado é desde quando somos criados, simples e ignorantes, e começamos a encarnar e reencarnar, né? E todo esse processo evolutivo é que compõe toda essa bagagem que nós trazemos. Ou seja, tudo aquilo que nós trazemos no mais profundo do nosso ser, no nosso inconsciente, não é tão somente as experiências da presente existência, né? Porque se fossem tão somente isso, até seria mais fácil de trabalhar. Mas não, são coisas muito mais profundas, muito mais arraigadas, né? Muito mais cristalizadas, e que precisamos muito trabalhar. Vejamos um exemplo simples, né? Hoje, nós que estamos aqui neste momento de estudo, né, compartilhamos de um objetivo em comum, né, que é o Espiritismo, o estudo da doutrina dos espíritos. Então, os nossos objetivos comuns, eles se esbarram, eles são semelhantes, não é verdade? Mas quem de nós aqui nasceu efetivamente numa família espírita? Poucos. Se formos ver, bem poucos. Até porque a doutrina dos espíritos, em relação ao cristianismo, em relação ao hinduísmo, em relação a outras crenças milenares, né, é uma criança, um bebê, né, podemos dizer assim.
está engatinhando ainda, né? A quantidade de espíritas, efetivamente, no mundo é muito pouca ainda, muito pouca. Temos muitos espiritualistas, mas espíritas que seguem a doutrina dos espíritos, né, ainda somos muito poucos. Por isso que precisamos estudar muito, nos esforçar muito, para que o nosso exemplo, né, possa ajudar a outros. Então, nascemos a maioria de nós, né, em outros berços, de outras religiões, e também em vidas anteriores. Já passamos, provavelmente, pela grande maioria de religiões que há na humanidade. Pelo menos, com certeza absoluta, todos nós, em outra encarnação, fomos católicos. Porque os católicos eram, né, a maioria, né, alguns séculos atrás. E o catolicismo, daquela época principalmente, né, uma época extremamente repressora, né, ela deixou em nós marcas que trazemos até hoje, marcas muito profundas, né? Muitos dogmas, muitas ainda superstições, muitas coisas muito cristalizadas e que estão muito profundas e que precisamos trabalhar e que fazem parte também dessas nossas imperfeições. Porque o que são nossas imperfeições? São os vícios que adquirimos, os maus hábitos, que não conseguimos trabalhar a contento nas nossas outras vidas, né? E que assomam agora, né, gradativamente, para que possam ser trabalhados, né? Para que possamos entrar em contato com eles e gradativamente ir transformando vícios em virtudes, né? O significado da palavra virtude, Jason, né, de Camargo traz para a gente, um dos vários, né, de todos os dicionários são bem semelhantes, mas ele coloca para a gente que palavra virtude significa disposição habitual para a prática do bem, excelência moral, conjunto de todas as boas qualidades morais, ação virtuosa e assim por diante. Então, quando pensamos na prática do bem, né, já podemos parar por aí e fazer uma reflexão bem profunda, né, cada um de nós, porque isso é bem individual. Né? Essa aquisição de virtudes, eu não posso adquirir virtudes e dar para o outro. Assim como eu não posso adquirir virtudes para o outro. Né? Então, isso é cada um de nós, né, com as nossas imperfeições, os nossos vícios, para serem transformados nessa virtude. E quando falamos em prática do bem, né, vamos refletir em como está essa prática na nossa vida atual. Né? Então, o estudo do Evangelho ele é para que nós refletamos. Então, cada palavrinha, cada termo, cada expressão é para que possamos refletir para nós. Né? Sempre primeiro para nós. Só seremos espíritos perfeitos quando tivermos adquirido todas as virtudes. Ou seja, a nossa caminhada é longa, mas temos tempo. Olha que maravilha, né? O ideal é que possamos, pelo menos, trabalhar uma virtude por existência, vamos dizer assim, por encarnação, mas trabalharmos efetivamente, a ponto de adquiri-la, e na próxima encarnação, eu não precisar mais trabalhá-la. Ela já está de forma natural, né? Ou seja, a gente trabalha muito, 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 muito ser caridoso, até que a caridade se torne algo muito natural, né? Em qualquer instância da nossa existência. E ele segue dizendo para a gente, Deus
é a vertente suprema da sabedoria e do amor. E o caminho para ele passa pela conquista das virtudes. Ou seja, para podermos chegar a Deus, precisamos nos melhorar, para que, nos melhorando, passemos também a vibrar de uma forma melhor, de forma mais bondosa, mais caridosa, para que as nossas atitudes, as nossas vibrações, os nossos pensamentos possam nos levar efetivamente a Deus. E para isso precisamos cultivar essas virtudes, a fim de nos transformarmos, né? Mas como a gente faz isso? Vamos pesquisar aqui o caminho das pedras, né? Que é para ver se, né, umas dicas auxiliam a essa transformação tão única de cada um de nós, né? E Jason nos traz alguns aspectos a serem considerados para desenvolvermos essas virtudes. O primeiro aspecto, ele fala em mudança de paradigmas. O que seriam esses paradigmas? É o que eu já comentei até no início, sobre tudo aquilo que trazemos, né, das nossas vidas anteriores e que ainda estão muito cristalizados, agregados a muitas vezes a nossa infância um pouco atribulada, conturbada, né, com alguns traumas, né, com alguns acontecimentos que ficaram ali gravados e não foram trabalhados, né? Então, isso tudo culmina em vários, que alimentam vários paradigmas que nós já trazemos. O que seriam esses paradigmas? Né? É um conjunto de regras e regulamentos, sendo associado ao vocábulo padrão. Ou seja, é um padrão que nós já trazemos ali implícito. Uma mudança de paradigmas consiste numa grande mudança de conceitos e práticas, de hábitos e costumes. Então, nós pensemos em hábitos que nós trazemos ou coisas que nós fazemos desde jovens e que nem nunca perguntamos o porquê fazemos dessa forma. Tanto coisas boas quanto hábitos que não são tão bons. Por que fazemos dessa forma? Simplesmente fazemos e não perguntamos. Ah, porque meu avô fazia, meu pai fazia, e desde pequena eu faço dessa forma e nunca parei para pensar, né, em como fazer de forma diferente, né? Então, quebrar paradigmas é mudar como a coisa funciona, é mudar a forma de fazer, né? Imagine se Jesus tivesse ficado preso aos paradigmas da sua época, né? Como seria? E lembremos que Jesus, né, no bom sentido, foi um revolucionário. Ele trouxe coisas completamente diferentes para o povo pensar. Lembremos que naquela época de Jesus era olho por olho, dente por dente. Não é verdade? Né? Esse era a regra da época, o paradigma da época. E Jesus veio quebrar isso, né? De uma forma assim tranquila, na verdade, né? Porque ele mesmo coloca: eu não vim destruir a lei, eu vim ensinar como vocês devem aplicá-la. Né? Então, não precisa mais ser olho por olho, dente por dente. Não há mais essa necessidade. Né? Vamos amar ao próximo. Né? Mas vamos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Né? E esse já é um exercício complicado. Porque o quanto nós efetivamente nos amamos. O quanto pensamos antes de fazer algo que vá nos prejudicar. Seja em qualquer sentido. Né? Ou numa comida, ou numa atitude, ou numa palavra, não é verdade? Então, até que ponto nós nos amamos, né, para poder passar esse amor dessa forma ao outro, amando ao outro. Né? E ele coloca aqui, na visão espírita,
Um grande número de paradigmas foi adquirido nas reencarnações anteriores e se encontram cristalizados no psiquismo de profundidade ou no inconsciente, né? Quando o indivíduo chega a esta encarnação, já traz, portanto, uma série de conceitos a respeito de valores intelectuais e morais da vida. Ou seja, são pré-conceitos, né? Assim, uns agirão, de certa forma, frente a uma situação ética, e outros vão agir de uma forma completamente antagônica frente à mesma situação. Por que isso? Porque os nossos conteúdos são diferentes. Então, o que um consegue enxergar de uma forma, o outro enxerga de outra, mais referido à mesma situação, né? Se não efetivarmos essas mudanças, né, em nós mesmos, permaneceremos obstinados no erro, repetindo as mesmas atitudes. Não é verdade? Vamos sempre repetir, se não pararmos. Aí a gente lembra daquelas pessoas, né, que na medicina, principalmente, a gente coloca como poliqueixosos. São aquelas pessoas que estão sempre se queixando de alguma coisa. Poxa, não tá bom. Aí eu me lembrei de uma companheira, né, da casa, não vamos citar nomes nem nada, mas eu me lembrei de uma companheira que toda vez que a gente encontra, né, que a encontra, ela sempre teve um dia terrivelmente atribulado, sempre teve um dia muito complicado. Nunca ela chega e diz: não, tá tudo bem, graças a Deus, né? Não, a vida é isso, é assim mesmo, faz parte, tá tudo tranquilo. Não. O dia dela sempre foi complicado. A gente conhece há anos e o discurso dela não muda. Então, efetivamente, aquilo que ela diz que é complicado, realmente não vai mudar. Porque se o pensamento não muda, né, e nós temos que começar a mudar o pensamento para que ele se reflita nas nossas atitudes, então, realmente, nada vai mudar, né? Então, essas ideias cristalizadas, esses discursos, né, que são sempre os mesmos, que não mudamos, né, que esquecemos que as palavras e os nossos pensamentos têm um poder muito forte. O pensamento, ele é uma energia de uma força absoluta. Só que nós não sabemos utilizar essa energia, né? Não utilizamos nenhum décimo dela. Que se atentássemos para isso, nossa, tomaríamos um cuidado muito grande com aquilo que pensamos. Porque vira matéria. O pensamento é matéria, né? E ele se converte naquilo que pensamos. Aí, mais um aspecto, a autoestima. O que é a autoestima? É um conjunto de elementos aceitos como verdades em relação a nós mesmos, como nos vemos externa e internamente. Ou seja, é o retrato que tiramos de nós próprios. Ela nos levará a muitas vitórias ou muitas derrotas. A coisa mais interessante disso tudo é que a autoestima, no geral, é apenas uma questão de ponto de vista da mente. Então, esse exemplo da companheira que eu dei entra diretamente aqui na nossa autoestima, né? As atribulações que ela constantemente relata do dia dela, né? Se olhadas por um novo ponto de vista, né? Por um outro local, talvez, né? Se ela tivesse esse despertamento, essa boa vontade de olhar de outra forma, de mudar o seu ponto de vista, talvez, quem sabe, com toda certeza, né? Vamos dizer assim, o dia dela seria melhor. Não é verdade? O dia dela seria melhor.
Porque o que é ter uma baixa autoestima? É você não se achar digno, é você não se aceitar, é você, no fundo, verdadeiramente não se amar. Então, como eu vou desenvolver amar ao próximo, a caridade para com o próximo, a piedade para com o próximo, se eu mesmo não tenho esta caridade, esta piedade e este amor próprio? Vamos passar para uma muito, muito importante. Vejamos, meus amigos, que todos esses aspectos, eles acabam se correlacionando, né? São assuntos muito mais abrangentes, mas nós não temos esse tempo, né? Então, a gente tem que correr só um pouquinho para poder trazer todos esses aspectos, né? O terceiro aspecto de extrema importância, a empatia. A empatia, eu vou dizer que deve ser um dos mais complicados, né, de todos esses aspectos, de se trabalhar para poder se adquirir uma virtude. Diante dessa pandemia toda que ainda estamos vivenciando, na verdade, né, ainda estamos vivenciando, nós vimos que a empatia foi algo que esteve, vamos dizer assim, na moda, não é verdade? A palavra não é bem essa, mas eu quero colocar que, como tudo, a gente vive em função do que está na moda, ou de que está, né, o que é da hora, vamos colocar uma gíria, né, moderna aqui, mas, na verdade, a empatia esteve em alta, porque nós vimos muito do exercício da empatia durante a pandemia. Aí vamos refletir. Qual foi o sentido dessa pandemia? Se tudo que Deus nos faz e nos traz e nos dá é para o nosso bem, se Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, tendo isso tudo em mente, essa pandemia toda teve os seus motivos, né? Que, se raciocinarmos um pouquinho, apesar de sabermos que teve também grandes sofrimentos, mas sabemos que o sofrimento ainda faz parte da nossa vida. Não é verdade? Estamos ainda nessa caminhada, né? Se ainda praticamos o mal, não temos como colher outra coisa, né? Então, o sofrimento faz parte, né? Ele faz parte da nossa jornada evolutiva, jornada de crescimento, né? E a empatia, né, que é essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, ela cresceu na pandemia, né? Junto com outras, junto com a caridade, junto com a compaixão. Vejam a necessidade de desenvolvermos isso. E essa necessidade se fez tão urgente, né, que foi preciso, né, um vírus, uma bactéria microscópica, para a gente lembrar que precisamos, né, desenvolver, acima de tudo, essa empatia para com os nossos irmãos, né? Que as consequências dessa pandemia a gente vê nas ruas, né? Muitos irmãos profundamente desolados, desabrigados, isso aumentou de uma forma muito considerável. E aí eles estão para nos convocar a exercitar essa empatia, a caridade, a compaixão, a benevolência. É com eles que nós temos que exercitar. É com aquele que está necessitado acima de tudo. É aí que exercitamos o nosso altruísmo. Deixamos as nossas mazelas, que muitas vezes, em comparação com os nossos companheiros menos afortunados, né? Como a gente fala, os em
situação temporária de rua, porque sabemos que amanhã eles podem não estar, como temos conhecimento de muitos, que saíram das ruas, né? Então, as oportunidades para desenvolvermos as nossas virtudes gritam ao nosso lado, a todo instante, né? As oportunidades para pararmos com os nossos melindres, com os nossos preconceitos, né? Com os nossos tititis. Está mais do que na hora de acabar isso. Nós já estamos entrando na regeneração. Então, se o mundo está mudando, as vibrações precisam mudar. Nós precisamos mudar. Vamos quebrar paradigmas. Como a empatia conduz a pessoa a um estado de solidariedade, e esta virtude é o caminho para extirpar o egoísmo. É interessante desenvolvê-la da melhor maneira possível. E vamos seguindo por mais um aspecto. Ele vem falar para a gente da prece, da importância da prece, porque a prece, ela modifica esse fluxo mental, ela modifica esse nosso estado vibratório, né? E esse fluxo mental nada mais é do que o fluxo de energias originadas dos processos mentais. Então, o fluxo da mente apresenta irradiações eletromagnéticas. Vamos sair da religião. Vamos entrar no espiritismo ciência. É ciência, né? A mente tem esse poder. Nós vibramos e emanamos vibrações para todos que estão ao nosso redor. Então, para que possamos, né, estar envoltos nas melhores vibrações e, da mesma forma, trabalhar para emitir as melhores vibrações, o que seria melhor do que a prece? Onde entramos em sintonia com os bons espíritos, onde entramos em sintonia com a espiritualidade maior, onde conseguimos uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade, nesse momento em que dedicamos à prece. E o ideal seria que nós fizéssemos prece o tempo todo, em todos os momentos, para que ela virasse uma virtude. Sim, um hábito. E um hábito que nós levássemos para as outras encarnações. Para que, ao desencarnarmos, esse hábito de estar sempre em prece nos encaminhasse para os estudos, para os trabalhos. Então, a prece, ela tem um valor, um peso, né, muito grande nessa nossa caminhada, né, para as virtudes. E ele coloca ainda mais um, né, que seria a meditação, que junto com a prece, né, ele coloca: é importante que mantenhamos o hábito desse recolhimento para a manutenção da mente elevada. A meditação, entrar em contato conosco mesmo. Reservarmos alguns pequenos minutos do dia para refletirmos e depois esvaziar a nossa mente. Então, ele coloca: a prece e a meditação funcionam como um estado de preparação e limpeza da mente para as realizações práticas e objetivas da vida em sociedade. Ambas auxiliam a retirar as fuligens internas e oferecem melhor condição de equilíbrio. Fluirá mais fácil o sentimento de amor, como se fora um jato de emanação anímica. Ou seja, através da prece, do exercício da meditação, né, nós conseguimos nos cercar, né, nos blindar contra as vibrações perniciosas,
quantos pensamentos é que nós não conseguimos, às vezes, evitar. Então, precisamos exercitar a prece, a meditação, para mudar esse nosso estado vibratório. E mudando o nosso estado vibratório, nós conseguimos harmonia, nós conseguimos paz, nós conseguimos meditar sobre a melhor forma de exercitar essas virtudes. Qual é a melhor forma de trabalharmos os nossos vícios, o nosso egoísmo, né? Aquilo que ainda nos corrói. Então, através da prece, da meditação, conseguimos atingir um estágio mais suscetível para essas mudanças tão necessárias, né? E ele coloca aqui no finalzinho, solidificando as virtudes. Quando desenvolver as virtudes? Ele pergunta. Em todas as pequenas oportunidades que se apresentam na vida cotidiana, no dia a dia das pessoas, né? Nas pequenas oportunidades. Como desenvolver as perfeições? Não deixando de aproveitar até triviais ocasiões de perdoar, ser amigo, humilde, modesto, altruísta e etc. E outras tantas. Aprenda a viver. Inicie vendo a si próprio com um olhar de dignidade, de respeito e zelo para que sua moradia física seja a melhor possível. Então, meus irmãos, eu até havia trazido um conto, mas eu não sei se dá para a gente ler, acho que dá para ler, acho que uns 5 minutinhos, né? Dá para a gente ler. Contos desta e outra vida é do irmão X, Humberto de Campos. Capítulo 9, Exame de Virtude. Narra-nos um episódio autêntico que certo orientador do mundo israelita enviou um discípulo que se notabilizara na interpretação dos profetas para determinada cidade, cujos habitantes se chafurdavam em vícios e enfermidades de toda espécie, com a recomendação de prestar-lhes concurso ativo. 2 lustros correram, e porque as notícias do burgo fossem cada vez mais inquietantes, o guia do povo chamou o enviado, que compareceu em atitude hierática, mostrando na túnica lirial e no semblante mortificado de jejuns a rigorosa observância da lei. Às primeiras interpelações ouvidas, respondeu em tom grave: Mestre, para dar exemplo de virtude, retirei-me para o campo, onde todos sabem que existo. Compreendo, disse o mentor. A solidão é necessária, para que o pensamento se refaça com a inspiração divina. Contudo, sem ligação com as criaturas humanas, é impraticável qualquer obra de auxílio. E o entendimento continuou. Para não errar, vivo em completo mutismo no fervor da oração. Medida essencialmente importante, mas, ainda que tenhamos de aprender em duras experiências, é preciso falar para que o bem seja feito. Expondo a pureza dos meus sentimentos, visto-me exclusivamente de branco, costume honroso. No entanto, isso não deve impedir que nossa roupa se enodoe no trabalho de ajuda aos outros, para ser novamente lavada em momento oportuno. Minhas refeições são apenas de ervas. Hábito excelente. Contudo, para trazer o corpo em condições de servir, é importante não desertar dos sistemas da alimentação comum. Embora seja nossa obrigação garantir a simplicidade e fugir aos desregramentos, usando a carne dos animais, o leite e os ovos,
e as folhas, os frutos e as raízes das plantas tão somente na cota indispensável à manutenção da existência. Durmo sem qualquer agasalho, fustigando as tendências inferiores. Louvável propósito. Mas, na preservação da saúde orgânica, é justo repousar nos moldes em que os outros descansam, a fim de que a vida no corpo nos ofereça maior rendimento para o melhor. Faço, porém, muito mais. Tenho o leito eriçado de pregos, castigando a volúpia da carne. Nobre intento, sem dúvida. Entretanto, vale mais combater a nós mesmos na prestação de serviço ao próximo, para que a nossa luta não seja vã. Silenciando o pupilo, indagou o chefe. E a tarefa de que te incumbiste? Mestre, replicou o mensageiro desapontado, sinceramente, devo dizer que os cuidados na apresentação da virtude me tomam o tempo todo. Nisso, belo cavalo, de alvo pelo, entrou no átrio da casa, conduzindo pobre ferido, cujas últimas energias o deserto esgotaram. O velho orientador comandou as providências iniciais de socorro e, trazendo o discípulo à frente do soberbo animal, que escarvava o solo, falou com bondade. Pois olha, meu filho, este cavalo igualmente mora no retiro da natureza. Não se expressa em linguagem humana. Veste-se todo em cabelos cor de neve. Come apenas a erva que brota do chão. Dorme ao relento. É calçado de cravos perfurantes e não passa de um cavalo. Mesmo assim, é o companheiro dos viajantes fatigados. E ainda agora, acaba de arrebatar um mercador prestimoso à sepultura de areia. Em seguida, demandou o interior para confortar o recém-chegado, deixando o aprendiz a meditar quanto à vacuidade da virtude vazia. Que possamos, meus amigos, ter em nossas mentes, em nossas reflexões, a importância de cultivarmos essas virtudes, né? Para podermos ser pessoas do bem, para podermos ser espíritos bons, para que na próxima existência, na verdade, ao sairmos da existência presente, possamos ter em consciência que fizemos o nosso melhor dentro das nossas forças e possibilidades. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã, essa mensagem final muito interessante. Depois eu queria que você mandasse para mim direitinho o livro e o capítulo. Achei muito interessante. Mano, sim, pode deixar. Então, muito obrigada, minha amiga, pelo seu carinho em nos atender. E vamos refletir, sim, sobre esses aspectos que você nos trouxe sobre a virtude. Muito importante para todos nós que estamos buscando a nossa melhora pessoal a cada dia. Que a paz de Deus esteja sempre com você. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa reunião. Queremos relembrar a todos novamente que a nossa próxima reunião pública, de quinta-feira próxima, será às 18h40, porque os nossos estudos iniciarão às 16 horas. Então, para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje, eu vou fazer aqui a nossa prece de agradecimento. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que acabamos de receber, através dos esclarecimentos, das reflexões da nossa irmã Jaqueline. Que todos nós, Senhor, busquemos colocar em prática esses ensinamentos, essas orientações, para que assim possamos desenvolver, conquistar essas virtudes tão necessárias no nosso processo evolutivo. Te rogamos, Pai, a tua bênção para cada um de nós, para todas essas pessoas que nesse momento se encontram em sofrimento, em desespero, necessitados de um consolo, do teu amparo. E assim, Senhor, que a luz que vem do teu coração possa também, somada ao amor do Mestre Jesus, se derramar sobre esse planeta, trazendo a paz,
o equilíbrio e a cura de todas as nossas doenças físicas e espirituais. Mas que cada um de nós não se esqueça da sua cota de esforço nesse trabalho de amparo aos que sofrem. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais, por estarem conosco, nos fortalecendo e amparando em todos os momentos. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, te pedimos amorosamente, Pai, que nos dê por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite para todos vocês. Bom, Jaque, Boa noite. beijo no seu coração, tá bom? Beijo, obrigada. Tchau. Ai, Jorge, Carmen, Denise, Mendes, Ana, fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Tchau. Tchau. Com Deus. Às 16 horas.